Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que nós estamos numa série de vídeos aqui no Chave do Evangelho sobre a estatura de um varão perfeito, sempre baseado em 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 em diante. O apóstolo Pedro nos recomendando colocar diligência, colocar trabalho, colocar esforço nessa nossa edificação. Uma base de fé, virtude, paciência. E o profeta irmão Branham, ele tomou essa escritura e pregou cada uma dessas características em separado. E aqui dentro do Chaves do Evangelho nós estamos fazendo um resumo, mas o desejo é que você possa também, você que tem essa mensagem, procurar, você que não tem, você pode acessar na internet. Se você colocar Estatura do Varão Perfeito, William Branham, você encontra PDF, você encontra áudio, você encontra essa mensagem para ler toda, para ouvir toda, e aqui você encontra o estímulo de pequenos detalhes explicando cada um. Nós tomamos todas essas virtudes para estudar nesses vídeos. Não sei se esse seria o último, mas nós podemos voltar em mais um deles. Então, na mensagem, a estatura de um varão perfeito, no parágrafo 105, o profeta irmão Branham disse assim: quando você vê estas coisas na Bíblia que parece que se contradizem, então sente-se em paz a estudá-lo, com muita oração. E se de repente o Espírito Santo começará a entrar, depois de um momento, você pode ver como tudo cai em seu lugar. Então ali o tem. Isso é ciência. Lembra que nós falamos a ciência, tomando Abraão como personagem para a ciência? Que ciência é essa? É a ciência de saber quem é Deus e que Deus é capaz de cumprir todas as suas promessas. Paulo fala de Abraão estando certíssimo. Eu deixei apenas esse parágrafo sobre a ciência para que você entenda isso. Veja, quando você vê estas coisas na Bíblia que parecem que se contradizem, então sente-se em paz a estudá-lo com muita oração, e de repente o Espírito Santo começará a entrar. Eu não entendi, e eu acho que isso aqui está contra aquilo, aquela palavra lá está desconectada com essa daqui, isso aqui não é verdade, ou não sei por que está dessa forma. Calma, não. Senta-te, estude a palavra, ore a Deus. Eu não entendi esse assunto e já faz muito tempo que eu não entendo. Só para uma ajuda aqui para você, o profeta irmão Branham ficou durante 5 anos estudando o tema inferno. Antes disso, ele não pregou sobre o inferno, ele queria entender. 5 anos! Nós vamos entrar na próxima virtude aqui, você vai ver que é necessário. Ele disse assim: agora, em quarto lugar, então nós já passamos por fé, virtude, ciência. Em quarto lugar, agora teremos que nos apressar um pouco. Mas em quarto lugar é a ciência. Acrescentar a temperança. Temos chegado à temperança. Primeiro se necessita de fé, logo a fé se acrescenta virtude, logo se é virtude correta e logo se acrescenta ciência. Se é a ciência correta, agora queremos acrescentar-lhe temperança. Nós encontramos a ciência correta. Então, sobre essa ciência correta, nós vamos acrescentar temperança. Essa temperança aqui não tem a ver, não quer dizer cessar de tomar álcool.
temperança não significa o remédio para o que toma álcool, ao menos nesse caso. Essa é a temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. Percebe que o profeta deixou até vícios de lado, deixou descontrole de eu não dou conta de deixar de tal vício, de tal pecado, de tal coisa. Deixa isso de lado. Ele disse, isso é da carne. Nós estamos falando sobre temperança do Espírito Santo. E isso significa como que controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Muitos vamos cair da carreira, mesmo antes de começar, e logo nos perguntamos por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes. Acrescente temperança às outras coisas. Então veja, eu preciso de temperança para agir dentro do reino de Deus. Eu não posso me tornar um falastrão de tudo. Como controlar a minha língua? Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Estamos falando da palavra e a pessoa não deu atenção ou não saiu como eu esperava e de repente eu já explodi. Espera aí, nós estamos te olhando, nós estamos te tendo como referência de vida cristã e você está falando de vida cristã e logo já explodiu e todo mundo que passa está tudo errado. Não, quando você tem temperança, eu quero lembrar aqui de uma pergunta que foi feita ao filho do profeta William Branham, o irmão Billy Paul. Perguntaram para ele assim, qual foi o maior milagre que você viu na vida do seu pai? Aquele moço acompanhou as campanhas de cura do ministério do seu pai e ele viu coisas assim. Só ler hoje as coisas que aconteceram no ministério do profeta irmão Branham, ainda assim é espantoso. E aquele moço estava lá presenciando. Então ele poderia ter dito, eu vi pessoas que faltavam membros a serem dados a ela pelo poder da oração, pessoas que estavam terrivelmente endemoniadas, saíram curadas, loucos, eu mesmo já li de um louco que foi levado acorrentado num culto do profeta, ele saiu dali um homem completamente sóbrio. Ele podia colocar qualquer um desses exemplos e isso para nós seria, o maior milagre que ele viu foi esse. Aí ele disse assim, o maior milagre que eu vi na vida do meu pai era a temperança com a qual ele passava pelos problemas, com a qual ele lidava nas adversidades. Então nós temos muita fé, nós temos conhecimento das coisas e nós até orarmos pelas pessoas, mas nós termos completamente desequilibrados e agressivos e agitados e ansiosos, logo aquelas coisas que nós já temos, já recebemos, elas perdem bastante o sentido. Não acrescenta nada às nossas vidas. E permita continuar lendo, para estimular você a ler toda a mensagem depois. Ele disse, acrescente temperança às outras coisas. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Quando dizem, vocês fanáticos, não vá você tombá-lo na rua, mas fale-lhe com amor piedoso, amenizando, carinhoso. Aqui ele faz uma pergunta. Assim quer ser você? Você quer ter temperança? Eu digo, sim, Senhor, eu gostaria tanto, Pai, de ter toda essa temperança que eu estou lendo e estou ensinando, né?
Assim quer ser você. Quando você lhe fizerem mal, não vá devolver-lhes o mal. Deixe que ele seja seu exemplo. Nós podíamos tomar, creio que, 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 ali em diante. Quando lhe injuriava, ele não injuriava de volta. Quando ameaçava, ele não reagia. Jesus é nosso exemplo. Deixe que ele seja o seu exemplo. Quando o diabo lhe disse, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ele podia fazê-lo naturalmente, porque ele era Deus, porém teve temperança. Quando lhe chamaram Beelzebu, ele disse, eu lhes perdoo. É certo, lhe arrancaram a barba, a mãos cheias, cuspiram no seu rosto e disseram, desça da cruz. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, nem sequer sabem o que estão fazendo. Então, isso cairia tão bem nas nossas vidas, não é? Isso faria tão bem, eu digo para vocês, isso faria tão bem para mim, em casa, no trânsito, na convivência com as pessoas, em todos os lugares que nós vamos, há tanta provocação, não há? E aí essa temperança nas nossas vidas. Depois destas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar a paciência. Eu achei que isso que o senhor tinha dito aí é que era paciência. Queremos acrescentar a paciência à nossa fé. Se temos fé, a mesma fé opera a paciência. São Tiago capítulo 1, verso 3. Agora, a paciência é o nosso passo seguinte. É o passo seguinte na construção dessa estatura. Você sabe que Deus tem o material mais fino em seu edifício? Vê você quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa da nossa fé. Mas quando chegamos a essas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura. Não nos pode formar porque faltamos tantos nestas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Isso aqui é o parágrafo 142 e eu sigo a sequência do parágrafo 143. Paciência com quem? A outra temperança lá era não brigar com as pessoas, não discutir e não falar e tratar carinhosamente. Agora, essa paciência aqui, com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Mais uma vez, Tiago 1:3. Quando Deus diz algo, você crê naquilo e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite eu pedi que ele me curasse e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão e mesmo 25 anos depois nada havia acontecido. Mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus. Sempre ponha ao Senhor adiante e deixe que ele seja o passo seguinte. Você não pode cruzar. Assim sendo, ponha-o adiante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Eu tenho visto, aqui, claro, o profeta voltou essa meditação sobre cura, uma promessa pessoal, individual para você, mas eu vi muitos pregadores que não tiveram paciência com Deus e eles criaram doutrina de que tal escritura já está cumprida quando não está, quando não tem materiais para esse cumprimento. A cena, Deus pensa em uma determinada cena, em um ato. Enquanto todos os detalhes não estiver no seu lugar, você não pode dizer que aquilo está cumprido. Aquilo já começou a se cumprir.
mas cumprido, terminou. Não, não terminou. Nós vemos pessoas impacientemente tentando dizer que nós estamos no milênio. É uma falta de paciência com Deus. Isso você teve que eliminar. O arrebatamento, não, o arrebatamento já aconteceu, ele é só espiritual, porque disse o profeta na mensagem, o arrebatamento, o profeta disse que é só uma revelação. Sim, é uma revelação, e revelação é contar para quem vai ser arrebatado que ele será, dar a certeza, você será arrebatado, isso é uma revelação. Você, ao eliminar isso, ao passar por cima disso, ao não ter paciência, você precisa ter trazido os mortos na sua ressurreição. Não, mas a Bíblia diz que quando Jesus viesse, ele traria com ele. E cadê os mortos? Eles estão por aí. Olha, estão por aí. Não, não é assim que Deus cumpre a sua palavra. Deus é o seu próprio intérprete. Eu fico pensando, quando Isaías profetizou que uma virgem conceberia, até ela conceber demorou 712 anos. Você já pensou quanto que surgiu de impacientes e de interpretações dentro de 700 anos? É isso, é aquilo, vai ser assim, vai ser desse jeito, já foi, não é. O dia que chegou foi tão simples que eles rejeitaram aquilo que eles estavam dando interpretação. O dia que os mortos em Cristo ressuscitarem, voltarem à terra, literalmente, e nós, os que estivermos vivos, sermos transformados, será tão simples que vai passar por cima do entendimento das pessoas que estão tentando adiantar essas coisas. Infelizmente, elas podem até ficar para trás. Parágrafo 197, o profeta disse assim: ter paciência. Uma vez aquele povo tão rebelde foi tão impaciente que fizeram com que Moisés fizesse mal. Mas quando chegou o desafio, Deus se enfadou com as pessoas e disse: separa-te, Moisés, porque vou acabar com todos e começar de novo. Então essa impaciência, pregada por alguns e assimilada por um povo, faz com que Deus perca a paciência com esse povo. Faz com que Deus haja de modo furioso, sem misericórdia. E se você for avaliar muitas vidas que pensavam estar plenamente solidificadas já, sem a necessidade de conhecer mais nada, infelizmente estavam enquadradas em rico sou, de nada tenho falta. Acabaram que receberam a fúria de Deus e essa fúria ela é traduzida em tornaram-se incrédulos. Uma pessoa que se tornou incrédula, ela recebeu a mais alta demonstração da fúria de Deus. Agora, tem paciência com Deus. Viva uma promessa cada dia. Esteja atento à mensagem do dia, da hora. Essa sim nos traz a graça. Tem gente que ficou lá para trás e acha que tudo é errado. Tem gente que tentou, aquele de lá que ficou para trás, e ele é completamente negligente, desligado de tudo. Não, isso é daqui a 10 milhões de anos. E já tem o ansioso, precipitado, impaciente que diz, não, tudo isso já cumpriu. Não, Deus tem um tempo. Olhe para os movimentos mundiais, econômicos, geopolíticos, olhe para a sua própria vida. Olhe para as promessas, sente-se, leia, ore, busque de Deus, logo Deus traz paciência em seu coração. E aí, depois de ter paciência, o sexto lugar, e a paciência, devemos acrescentar piedade. Isso aí já está lá no parágrafo 224, e aí o profeta disse assim, agora sim, temos que acrescentar piedade. O que quer dizer piedade?
Busquei em vários dicionários e não encontrei o significado. Mas um dia eu estava na casa do irmão Jeffers, e encontramos um dicionário onde estava descrito o que queria dizer piedade, e eu deixo essa piedade para o nosso próximo vídeo. E nós poderemos então desfrutar do que é piedade nos detalhes que o profeta nos traz. E eu creio que assim como as outras características, as outras virtudes aqui já faladas nos ajudaram, essa piedade nos ajudará muito ainda. Deus abençoe a todos, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, para nós entendermos piedade.